Eita, meu povo, senta que lá vem história arretada de verdade. Você já ouviu falar daquela maldição que assombra o Maranhão, que nem as noites escuras do sertão conseguem esconder? Pois eu vou contar uma prosa que aconteceu comigo, num tempo que a lua cheia não era só claridade, mas aviso de perigo. Mas antes de começar, me diga, tu já sentiu medo de algo que nem pode ver, mas que sabe que está ali, te observando? Pois fica aí que a coisa é séria e arrepia até os cabelos da nuca. Eu sou homem simples, criado no sertão do Maranhão, onde a vida é dura e o silêncio da noite é maior que o grito do galo. Minha casa é feita de barro e madeira, no meio de um povoado pequeno que parece esquecido por Deus e pelos homens. A vida aqui é marcada pelo calor do dia, pelo cheiro da terra seca, pelo vento que balança as folhas e traz histórias antigas. Lá, as pessoas falam de coisas que a gente não vê, mas que sente no peito. São histórias de medo e respeito, de maldições que correm soltas no meio da mata, de lobisomens que surgem quando a lua cheia clareia a noite. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Para mim, era só história para fazer criança dormir cedo, para evitar que alguém andasse sozinho na escuridão. Até aquela noite que ficou gravada no meu corpo e na minha alma como uma marca que não se apaga. Naquela noite o céu estava mais carregado que o costume. Parecia que a própria escuridão tinha resolvido cair sobre o povoado e engolir tudo de uma vez. O vento soprou diferente, com um cheiro estranho, misturando o aroma da terra molhada com algo podre que fazia o estômago embrulhar. Eu estava deitado na minha cama, cansado da lida do dia, quando comecei a ouvir um barulho que não era dos bichos do mato, nem do vento nas folhas. Era um silêncio pesado, um calar que anunciava que algo diferente estava para acontecer. De longe veio um uivo longo que atravessou a mata e chegou até a janela da minha casa, gelando meu sangue. Eu levantei, sentei na beira da cama, sentindo o coração batendo forte, com aquela sensação de que o medo tinha acabado de chegar. Olhei para o lado e vi que a lua já tinha nascido, cheia e redonda, iluminando o terreiro e as paredes de barro. Mas ela não trazia paz, não naquela noite. O céu parecia uma manta escura, com nuvens que se moviam devagar, como se alguém estivesse arrastando elas devagarinho, escondendo alguma coisa atrás. Eu escutava os passos no chão batido lá fora, um som pesado, arrastado, que não combinava com o silêncio costumeiro do sertão. Me levantei devagar, peguei a lamparina e fui até a janela, tentando enxergar o que era. As sombras dançavam na luz trêmula, fazendo formas que pareciam vivas, que pareciam querer entrar. O medo apertou no peito, mas eu não podia ficar parado. Aquele silêncio me dizia que a noite ia ser longa e cheia de perigos, que a maldição que a gente só escutava em histórias estava ali, bem na minha porta. Eu me lembro de quando criança, lá na roça, minha avó contava que o lobisomem era a criatura do capeta, amaldiçoado para viver entre o homem e a fera, que ele aparecia nas noites de lua cheia, caçando quem tinha pecado ou quem ousasse desrespeitar o que é sagrado. Aquela história sempre parecia coisa de velho, para fazer a gente respeitar a noite e não sair por aí andando de noite. Mas naquela noite eu entendi que o medo dela era mais que palavra, era aviso, era sinal. E eu estava na mira dessa maldição que ronda o Maranhão, daquele jeito que só quem vive no sertão sabe sentir, na pele, no coração, na alma. O tempo parecia que tinha parado, e cada minuto era um martelo batendo forte no peito. Eu podia ouvir o farfalhar das folhas secas, o cantar distante dos grilos, o respirar pesado do vento. O cheiro que vinha da mata era estranho, carregado, misturando o doce da terra molhada com um fedor que me fez querer vomitar. Eu senti que a noite estava viva,
respirando, me observando. A lamparina tremia na minha mão, fazendo as sombras se mexerem pelas paredes. Eu me sentei no chão frio, tentando acalmar o coração que parecia querer sair pela boca. Mas sabia que não podia ficar ali quieto, esperando o que viesse, porque naquela noite o perigo estava chegando, e ele não vinha só para assustar. Eu saí devagar, abri a porta com cuidado, sentindo o ar gelado bater no rosto. Lá fora, o terreiro estava vazio, mas eu sabia que não estava sozinho. O uivo se repetia, mais perto, mais forte, cortando a noite como uma faca. Eu podia ouvir passos pesados no chão de terra, sentindo o tremor vindo da mata, como se um bicho enorme estivesse se aproximando. O medo apertava minha garganta, mas o sertanejo tem uma força que vem da raiz, da terra, e eu não podia deixar o terror me dominar. Eu fiquei ali, parado, escutando o silêncio que vinha depois do uivo, esperando entender o que a noite guardava para mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, ouvindo os sons da mata que pareciam ganhar vida própria. A lua cheia brilhava alta, jogando sua luz prateada sobre as árvores retorcidas, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Eu podia jurar que os galhos sussurravam meu nome, que as folhas tremiam de medo junto comigo. O tempo e o espaço pareciam ter desaparecido, e tudo que restava era eu e aquela noite que prometia revelar seus segredos mais sombrios. Eu senti um arrepio subir da sola do pé até o couro cabeludo, e meu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Foi naquele momento que eu soube que a maldição do lobisomem não era só história. Que ela estava ali, viva, pulsando nas sombras do Maranhão, pronta para devorar qualquer um que cruzasse seu caminho. Eu não podia fugir do que vinha, porque a noite me prendia, e aquela criatura já tinha escolhido a sua presa. O uivo que cortou a noite naquela hora, meu Deus, parecia que vinha do próprio inferno, um som tão comprido e triste que até o coração mais forte se encolhia de medo. Eu fiquei ali, ouvindo aquele grito que se arrastava no ar, um barulho que parecia chamar, que parecia querer me avisar do que estava por vir, mas ao mesmo tempo era uma ameaça que gelava a alma. O silêncio que veio logo depois parecia maior ainda, um silêncio tão pesado que eu podia sentir o cheiro do medo invadindo minha pele. Aquela noite não era igual às outras, era diferente, era pesada, e eu sabia lá no fundo que algo ruim estava acontecendo. Meus ouvidos captavam qualquer som diferente, o farfalhar das folhas, o bater lento das asas de algum morcego, até o estalar de um galho seco já fazia meu corpo arrepiar. Eu sentia meus pelos todos de pé, como se uma mão invisível estivesse me tocando, um calafrio que subia da barriga até o pescoço. A brisa que entrou pela janela me trouxe um cheiro estranho, algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de terra molhada com um cheiro de coisa velha, podre, que fazia o estômago embrulhar. O ar parecia mais pesado, como se estivesse carregado de alguma energia ruim, uma presença que não se via, mas se sentia forte, presente, pronta para atacar. De repente, lá fora, ouvi um passo diferente, um som pesado e arrastado, como se um bicho enorme estivesse pisando devagar no chão batido. Eu segurei o fôlego, olhando pela fresta da janela, tentando enxergar na escuridão o que estava fazendo aquele barulho. Mas tudo que via eram sombras que se mexiam, se aproximavam, como se quisessem invadir a minha casa. O coração apertava tanto que parecia que ia sair pela boca. As mãos tremiam e eu não sabia se devia fugir, gritar ou me esconder. O medo me paralisava, mas também me alertava, dizendo que não era hora de dormir nem de fechar os olhos. O silêncio daquele instante era mais assustador que qualquer barulho. Eu podia sentir a respiração do vento, como se ele estivesse tentando se esconder, e os animais da mata ficaram quietos, como se tivessem sentido o perigo. Um grilo tentou cantar, mas logo parou, e o mato parecia fechar ainda mais as suas sombras ao redor da casa. Eu sabia que aquela presença que estava do lado de fora
Não era coisa comum. Era algo que o sertão guardava nas suas histórias mais antigas, algo que não se explicava com razão, só com o medo. Eu me lembrava das histórias da minha avó, que falava do lobisomem como um monstro que vinha nas noites de lua cheia, caçando quem tivesse pecado, quem tivesse feito mal a alguém ou à terra. Enquanto eu olhava, uma sombra maior apareceu entre as árvores. Uma figura que não era homem nem bicho, um ser que parecia ter o corpo todo coberto de pelos escuros, com os olhos brilhando feito fogo na escuridão. Eu senti a boca secar, a garganta fechar e meu corpo tremer inteiro. O medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Aquela coisa estava ali, perto o suficiente para ouvir sua respiração forte e o som das suas garras arranhando o chão. O uivo voltou a ecoar, mais alto e mais próximo, como um aviso, um chamado para o que estava por vir. Eu tentei me esconder atrás da porta, mas meu corpo não obedecia. Eu ficava ali, preso entre o medo e a vontade de correr. A sombra parecia se mover lentamente, estudando cada canto do terreiro, escolhendo o momento certo para atacar. Eu sentia meus pensamentos se embaralhando, minha mente tentando entender como aquela criatura podia existir, como a maldição do lobisomem, que eu sempre desacreditara, agora estava tão real e presente na minha frente. Eu lembrava dos rostos das pessoas da vila, dos olhos assustados, das histórias que a gente contava na beira do fogo, e sentia que a verdade era mais assustadora do que qualquer mentira. O chão começou a tremer de leve, um tremor que vinha da terra, como se o próprio sertão estivesse sentindo o peso daquela presença maldita. Eu podia ouvir o bater do meu coração dentro do peito, forte e rápido, cada batida parecia um trovão na minha cabeça. As sombras das árvores se mexiam e eu via os olhos vermelhos daquela criatura brilhando nas trevas, me observando, me esperando. Eu sabia que não podia ficar ali, não podia esperar a coisa entrar, mas o medo era tão grande que eu não conseguia me mover. Eu sentia que aquela noite seria minha última, que o lobisomem ia me pegar, ia acabar com a minha vida e me levar para o lugar onde só existe escuridão. Mas o medo também me deu força. Eu consegui agarrar uma faca que estava na cozinha, uma faca velha que meu pai me dera para me proteger. A mão tremia tanto que quase deixei cair, mas eu segurei firme olhando para a janela, esperando o momento em que a criatura iria atacar. Eu podia sentir a adrenalina correndo no meu sangue, a vontade de sobreviver me dominando. Aquela presença que antes me deixava paralisado, agora me fazia querer lutar, me fazia querer gritar para o mundo inteiro que eu estava ali, que eu não ia deixar que aquela maldição me levasse sem briga. A noite parecia durar uma eternidade, e cada segundo era um teste para minha coragem. Eu sabia que a qualquer momento aquela coisa ia entrar na minha casa, que eu ia ter que enfrentar o que sempre achei que era só história. O vento soprava mais forte, levando os uivos para longe, mas também trazendo um cheiro de sangue e morte. Eu sentia que a maldição do lobisomem estava bem ali, na porta da minha vida, pronta para fazer justiça ou para destruir tudo que eu era. E ali, naquele momento, entre o medo e a coragem, entre a vida e a morte, eu esperei. Esperei para ver se aquela criatura que o povo do sertão chamava de lobisomem realmente existia. E se a maldição do Maranhão ia me levar, ou se eu conseguiria sobreviver para contar essa história. Naquela noite escura, quando o medo já estava cravado no meu peito, eu senti a presença daquele ser bem mais perto, quase respirando junto comigo. Lá fora, a sombra se movia com um silêncio estranho, que não era de bicho comum, não. Era um peso no ar, uma coisa que parecia carregar todo o sofrimento do mundo junto com ela. Me aproximei da janela devagar, quase sem respirar, e então eu vi. O lobisomem estava lá, parado no terreiro da minha casa, com o corpo coberto de pelos negros, grossos como a palha seca do capim, e os olhos vermelhos, brilhando feito brasa quente. Era uma criatura que parecia saída das histórias da minha avó, mas agora estava viva, real, me encarando.
Eu sentia a pele arrepiar toda, um frio cortante subindo da sola dos pés até a cabeça e o coração batendo forte, com um medo que parecia querer me derrubar. O lobisomem tinha garras grandes, afiadas, que arranhavam o chão e deixavam marcas profundas na terra. A boca dele estava meio aberta, mostrando dentes enormes, afiados como navalhas, e o ronco que saía da garganta era tão forte que fazia o chão vibrar. Eu podia sentir o cheiro forte dele, uma mistura de animal selvagem, suor e algo podre, que me fez quase vomitar. Cada vez que ele se movia, eu via a força daquele corpo como se fosse uma fera pronta para atacar, uma besta da noite que não tinha piedade. O medo me dominava, e eu sentia que minha mente tentava fugir da realidade, como se quisesse me proteger daquele horror. Mas o lobisomem estava ali, real, enorme, com a respiração pesada que fazia nuvens saírem da boca na noite fria. Eu podia ver o pelo dele se arrepiar e o jeito como ele se movia com uma mistura de homem e fera, algo que mexia com o que eu acreditava. Eu nunca pensei que fosse enfrentar uma coisa assim, mas ali estava eu, cara a cara com a maldição do Maranhão, aquela lenda viva que só existia na boca do povo e nos contos da roça. Eu senti uma vontade enorme de gritar, de pedir ajuda, mas minha voz parecia ter sumido, presa dentro da garganta. O corpo todo tremia e minhas pernas ameaçavam ceder. Meu estômago embrulhava, o suor escorria pelo rosto, e eu tinha a sensação de que estava sendo observado não só pelo lobisomem, mas por algo muito maior, uma força maligna que dominava aquela noite. Ele parecia me enxergar, me estudar, como se eu fosse uma presa fácil, uma vítima escolhida para pagar um preço que eu não sabia qual era. Os olhos vermelhos dele brilhavam como fogo, e eu podia jurar que dentro daquele olhar tinha um ódio antigo, uma fome que não se saciava. Eu tentei recuar da janela, mas meus pés pareciam grudados no chão. O pavor que sentia era tão grande que parecia me puxar para trás, para dentro da casa, onde eu poderia me proteger. Mas o lobisomem deu um passo à frente e, naquele momento, o tempo pareceu congelar. A respiração dele ficou ainda mais pesada e um rosnado baixo e ameaçador saiu da garganta, fazendo o ar vibrar ao meu redor. O som me cortou a alma e eu senti como se toda a minha força tivesse sido drenada. Aquele monstro não era só um bicho, era um ser cheio de dor e raiva. Uma maldição que carregava todo o peso das noites do sertão. Eu vi as garras dele se levantarem, prontas para atacar, e senti que não tinha mais tempo para medo, só para reação. A mente corria tentando pensar em uma saída, um jeito de escapar daquele destino cruel. Eu sabia que aquela luta não era só física, mas também de fé e coragem, contra uma força que parecia invencível. Meus olhos não conseguiam desviar daquele olhar vermelho, que parecia atravessar minha alma e ver cada pensamento, cada medo escondido dentro de mim. Eu estava diante do inimigo mais antigo que o sertão conhece e sabia que aquela noite não seria esquecida tão fácil. A respiração pesada do lobisomem preenchia o silêncio da noite e eu podia ouvir o som do coração batendo forte dentro do meu peito, como um tambor chamando para a batalha. Eu senti o cheiro de sangue no ar, um cheiro que não era meu, mas que anunciava que aquela luta poderia ser a última. Eu não sabia se ia vencer, se ia conseguir escapar, mas uma coisa era certa. Eu estava ali, enfrentando o que muitos chamavam de lenda, mas que naquele momento era a minha pior realidade. O medo se misturava com uma coragem que eu nem sabia que tinha, uma força que só nasce quando a vida está por um fio. Eu dei um passo para trás, sentindo a madeira do chão ranger sob meus pés, e o lobisomem avançou. O rosnado dele cresceu, e a fera toda parecia pronta para saltar e acabar com tudo. Eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de animal selvagem e a ameaça que vinha daquela criatura.
Minha mente buscava algo, uma lembrança, uma oração, qualquer coisa que pudesse me salvar daquele momento que parecia o fim. Eu estava cara a cara com a escuridão do sertão, com a maldição que assombra as noites do Maranhão, e sabia que aquele encontro ia marcar a minha vida para sempre. Naquela hora, meu corpo estava tomado por um misto de medo e desespero que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que aquela fera, aquela coisa que tinha olhos de fogo e garras afiadas, não estava ali só para me assustar, estava ali para me pegar, para acabar comigo. A sensação de que eu era presa, que estava cercado pela escuridão e pelo perigo, era tanta que parecia que a terra ia abrir e me engolir. Eu agarrei o que encontrei na mão, uma faca velha, cega, mas que parecia ser minha única chance. E me preparei para fugir ou lutar. Nem eu sabia qual era o melhor. A única coisa que eu sabia era que não podia ficar ali parado esperando aquela criatura me atacar. Eu abri a porta devagar, tentando fazer menos barulho possível, mas parecia que até o chão estava conspirando contra mim, rangendo a cada passo. O lobisomem, com aquela respiração forte e o corpo grande, já estava ali, bem na frente do terreiro, como se fosse o dono da noite e da vida. Eu senti o cheiro forte de bicho selvagem misturado com o suor e o medo. E a adrenalina bateu tão forte que as pernas começaram a correr sozinhas. Eu corri para o quintal, tentando achar um jeito de escapar, de me esconder naquela escuridão que parecia viva, cheia de braços prontos para me agarrar. O coração pulsava tão rápido que eu podia ouvir até o som dele dentro da cabeça. Eu escutava os passos pesados do lobisomem atrás de mim, aproximando, fazendo o chão tremer. Eu sentia o bafo quente dele no meu pescoço, o cheiro forte de mato, sangue e morte. Era como se ele estivesse me caçando, como se eu fosse um bicho que tinha entrado no território dele. A noite parecia se fechar ainda mais, o silêncio das outras coisas da roça desapareceu e só restava aquele barulho das nossas respirações, dos nossos passos, da luta pela vida. Eu tropecei numa raiz seca, quase caí, mas levantei rápido e continuei correndo. A luz da lua cheia iluminava só um pouco o caminho, fazendo as sombras dançarem e parecerem monstros. Eu podia jurar que cada sombra escondia uma boca pronta para me morder. O medo fazia a visão embaralhar, mas a vontade de viver me empurrava para frente, mesmo quando minhas pernas pareciam pesar toneladas. Eu sentia o suor escorrendo pelo rosto, o peito queimando, o medo apertando a garganta. Mas eu não podia parar, porque se parasse, aquela criatura ia me pegar, e eu não sabia se tinha forças para resistir. Corri pelas ruas vazias da vila, passando pelas casas fechadas, as janelas olhando como olhos vazios que não ajudavam nem me davam abrigo. Eu tentava lembrar onde podia me esconder, um lugar que o lobisomem não chegasse. Pensei em entrar na casa do vizinho, mas tudo estava escuro e parecia perigoso até ali. O silêncio era quebrado só pelos meus passos apressados e pelo uivo distante que vinha da mata, como um chamado para o fim. Eu sentia o peso da noite, da solidão e a presença daquela fera que não desistia, que queria me arrancar dali, me levar para o lado escuro que a gente não fala. Cheguei perto de um velho curral abandonado, com tábuas quebradas e um portão enferrujado que rangia com o vento. Sem pensar, entrei, me escondendo entre as sombras, tentando controlar a respiração, ficando o mais quieto possível. Eu podia ouvir o lobisomem parado do lado de fora, farejando o ar, rosnando baixo, como se sentisse meu cheiro, meu medo. Minha mão segurava firme a faca, mas meu corpo tremia inteiro e eu sentia que qualquer barulho podia ser meu fim. O silêncio virou um inimigo e a espera era uma tortura. O lobisomem ficou ali um tempo que parecia uma eternidade, até que seus passos se afastaram lentamente e o uivo voltou a ecoar pelo sertão, longo e triste, como se estivesse reclamando da presa que escapou. Eu fiquei ali, escondido,
sentindo o coração ainda batendo forte, o corpo suado, as pernas doloridas. A noite continuava escura, mas o pior parecia ter passado. Eu sabia que tinha sido um milagre estar vivo, que a maldição tinha me escolhido para caçar, mas por algum motivo eu tinha escapado. Aquela fuga me mostrou que o medo pode ser um aliado poderoso, que a vontade de viver pode superar o terror mais profundo. Mas também me deixou marcado, sabendo que aquela criatura ainda estava por aí, esperando a próxima noite de lua cheia para voltar a caçar. Quando o sol começou a nascer, trazendo a luz que afugentava as sombras, eu saí do meu esconderijo devagar, sentindo o corpo pesado, mas a alma viva, ainda assombrada pelo que tinha acontecido. Eu sabia que aquela noite não ia sair da minha cabeça, que a lembrança daquela perseguição e daquele olhar vermelho ia me acompanhar para sempre. A fuga foi minha vitória, mas também meu castigo, porque me fez entender que no sertão, as histórias que a gente escuta têm muito mais verdade do que a gente quer admitir. Eu sobrevivi para contar, mas cada noite, quando a lua cheia brilha, eu sinto o medo voltar e a certeza de que aquela maldição nunca vai me largar. Eu saí do esconderijo quando a madrugada começava a rasgar o céu com suas cores pálidas, sentindo o corpo todo cansado, mas a cabeça pesada demais para esquecer o que aquela noite me trouxe. As sombras da escuridão ainda se agarravam às paredes da minha casa e aos cantos da minha mente, como se quisessem me lembrar que o terror não tinha acabado ali. Eu sabia que tinha escapado por um triz, que a maldição do lobisomem não tinha me levado naquela noite, mas também sabia que ela continuava viva, rondando as redondezas, pronta para quem quisesse duvidar. Cada passo que eu dava pela vila parecia ecoar no silêncio, trazendo uma solidão que ninguém ali podia entender, porque só quem já encarou a fera na noite sabe o que é carregar aquele medo no peito. Voltei para dentro, me sentei na cadeira de madeira velha da cozinha, com as mãos tremendo e os olhos vidrados, tentando juntar forças para entender tudo o que tinha vivido. As lembranças vinham como sombras no escuro, o olhar vermelho, as garras afiadas, o uivo triste e ameaçador que parecia vir de algum lugar onde nem Deus ousa olhar. Minha mente não parava de rodar, buscando explicação para o inexplicável, buscando um motivo para eu ter sido poupado daquela criatura que parecia querer devorar minha alma. Eu me perguntei se aquilo era um castigo, um teste, ou se era só a sorte mesmo, a mão invisível que decidiu me deixar viver para contar essa história que ninguém acreditaria se eu não tivesse vivido. Nas semanas que se seguiram, o povoado parecia o mesmo, mas eu não era mais o mesmo. As pessoas olhavam para mim com um misto de medo e curiosidade, como se soubessem que eu tinha cruzado com algo que não se fala em voz alta. Eu me sentia isolado, carregando um segredo pesado, uma verdade que eu não podia dividir, porque quem contasse poderia acabar como eu quase acabei, marcado pela noite, caçado pela escuridão. Cada vez que a lua cheia surgia no céu, eu sentia aquele arrepio na espinha, aquela vontade de olhar para trás, de correr para dentro de casa e trancar todas as portas e janelas, rezando para que a maldição não voltasse me buscar. Eu não sei o que aconteceu com aquele lobisomem depois daquela noite. Será que ele continuou rondando as casas, fazendo sua caçada silenciosa e cruel? Ou será que ele se foi, satisfeito por ter me assustado, mas poupado a vida? Essas perguntas não me deixam em paz, e eu sei que talvez nunca tenha respostas. O sertão é cheio de mistérios, e algumas histórias são feitas para serem vividas, sentidas, mas nunca totalmente explicadas. Eu sei que aquela noite mudou minha vida para sempre, que me ensinou a respeitar o medo, a escutar os sinais da natureza e a entender que nem tudo que existe pode ser visto ou compreendido. Hoje, quando conto essa história para quem quer ouvir, eu faço mais do que narrar um susto ou uma lenda do sertão.
Eu conto para lembrar que a vida é frágil, que o medo pode ser um aviso e que a coragem é a única luz que pode enfrentar a escuridão. Eu conto para avisar que algumas noites guardam segredos que é melhor respeitar, porque a maldição do lobisomem não é só um conto para a criança dormir, mas uma realidade que ronda o Maranhão e o sertão, escondida entre as sombras e os uivos. E eu sobrevivi para contar isso, não porque sou forte ou valente, mas porque a vida às vezes dá uma segunda chance para quem acredita que o milagre é possível. E você, meu amigo, acredita que há coisas que a gente não devia desafiar? Que o silêncio da noite pode esconder horrores que nem os olhos mais atentos conseguem ver? Que o medo, quando sentido de verdade, é uma forma de respeito à vida e ao desconhecido? A maldição do lobisomem não acabou comigo naquela noite, mas ficou comigo para sempre, como um aviso, uma lembrança de que no sertão a escuridão é viva e o perigo pode estar mais perto do que a gente imagina.